Então, vamos começar, na verdade, a abordagem que a gente vai passar é da fibrilação atrial em relação à atenção primária, entendeu? E essa avaliação de anticoagulação é uma avaliação preliminar, né, até chegar à atenção secundária. Então, o nosso enfoque, a princípio, é esse, nessa primeira avaliação do paciente. A gente vai começar passando o caso de um paciente que a gente recebeu no nosso e-mail do matriciamento. É um paciente que foi encaminhado uma solicitação de uma UBS, né, um idoso de 78 anos, né, que compareceu à UBS com uma queixa de uma lesão cutânea, que não tinha sinais de alerta de lesão de malignidade, né, e foi detectado no exame físico que esse paciente tinha um ritmo irregular, com uma frequência tendendo à bradicardia, de 40 a 56. Bem, então, ele, do ponto de vista cardiovascular, é um paciente idoso, totalmente assintomático. E ele tinha diversas comorbidades já, era um paciente diabético, hipertenso, obeso, e que tinha uma suspeita de um acidente vascular cerebral transitório no mesmo ano, né? A gente recebeu esse e-mail no mês de setembro, mais ou menos, agosto, setembro, e uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, ele tinha tido esse acidente, suspeita de um acidente vascular transitório que não seguiu a investigação. Foi mais ou menos em maio, a última consulta dele tinha sido em maio, em julho ele tinha tido esse episódio, ele procurou depois pela lesão cutânea, 2 meses depois. Ele vinha em um uso da medicação que está aí abaixo, Umbra, né, glicazida, metformina, atorvastatina e AS. Foi realizado um eletro, né, pelo colega que estava vendo o paciente, e a interrogação era o seguinte: será que esse paciente tinha fibrilação atrial? Não tinha? Houve uma suspeita de um bloqueio, entendeu? Porque, na verdade, ele suspeitou por um PR alargado, tinha um eletro anterior, depois tinha um eletro recente. Como progredia essa investigação desse paciente? Aí o primeiro eletro, um eletro antigo, que era um BAV de primeiro grau, né, do paciente antes do AIT, e o eletro depois, que foi um eletro muito questionável, que a metade da equipe achou que era fibrilação, a metade achou que era um bloqueio AV de segundo grau, ficou essa dúvida, mas que tendia a bradicardia e um ritmo cardíaco irregular. Então, como abordar os pontos de discussão da apresentação, como abordar esse paciente com fibrilação atrial assintomático, que é cheio de fatores de risco para ter AVC e já teve uma suspeita de um acidente transitório, quer dizer, o paciente de altíssimo risco para concretizar um AVC no futuro, né? Como abordar essa fibrilação atrial, os fatores de risco que descompensam a fibrilação atrial, a fibrilação atrial associada a fatores de risco cardiovascular e o risco-benefício de anticoagular esse paciente, o questionamento que fazem, vale a pena anticoagular, o paciente é idoso, ele tem risco de evoluir com sangramento, como que a gente pode trabalhar com esses fatores aí para ver o custo-benefício dessa anticoagulação. A fibrilação atrial é uma arritmia que vem tendendo com a idade um crescimento importante, né? As faixas etárias mais altas, você chega a encontrar a fibrilação atrial em mais de 10% dos pacientes, com os octogenários, próximo a 90 anos, tem uma prevalência muito grande de fibrilação. Aí é um estudo, né, de incidência, né, de prevalência, a proporção que foi passando a idade dos pacientes, você vê a prevalência muito alta, né, e a gente vai se basear no guideline de fibrilação atrial desse ano, do ESC. Na verdade, a fibrilação atrial, ela não é só uma arritmia, ela é um reflexo, né, de toda uma fisiopatologia, né, que acontece em torno da sobrecarga do átrio esquerdo. E nisso tudo está envolvido todos esses fatores aqui. A idade é um fator importante. Por quê?
quanto mais a pessoa envelhece, né, você tem a disfunção diastólica, você tem o endurecimento do miocárdio, né, isso gera um aumento de pressão no átrio esquerdo, que evoluindo com o tempo faz com que esse átrio se dilate, né, e desorganize, né, o tecido, né, de contração e facilite o surgimento da fibrilação atrial. Tem também relação com fatores genéticos, com sexo masculino, que é mais prevalente, né, com a etnia, né, os não caucasianos, mas que estão associados com todos esses fatores aqui, que na verdade são fatores que descompensam a pressão no átrio esquerdo, aumenta a hipertensão atrial esquerda, aumenta a congestão, então tudo isso está associado. E, na verdade, isso tudo aqui é o dia a dia da atenção primária. A questão do fumo, a questão do consumo de álcool, a questão da dislipidemia, que está associada à doença coronária, em relação ao sedentarismo, à obesidade, a hipoxemia também é um fator ritmogênico, o enfisema, a apneia do sono. Evoluindo mais para a parte cardiológica, você tem as doenças, né, a insuficiência cardíaca, a doença de válvula, a doença coronária, né, que aumenta a disfunção diastólica, aumenta a pressão no lado esquerdo, a hipertensão descompensada, o diabetes, que está associado também com disfunção diastólica, com doença coronária, e a insuficiência renal. Então, na verdade, a fibrilação atrial não é só uma arritmia, ela é um sintoma, é um reflexo de todo o desajuste desses fatores de risco cardiovascular que a gente observa aqui nessa figura. Aqui também é mais um reforço sobre isso, né? Outros fatores que a gente não falou, sobre a embolia, né? Também pode se manifestar com a fibrilação, pela hipoxemia, né? Que mais? Já foi dito, estudo distúrbios hidroeletrolíticos também pode se manifestar, doenças endócrinas, principalmente o hipertiroidismo, que é o grande pivô aqui, que causa muita fibrilação, por isso o protocolo da cardio é obrigatório um TSH, o TSH está associado com muitas patologias cardiovasculares, o feocromocitoma, que é uma patologia rara, mas pode estar associada, o uso de medicações que às vezes as pessoas utilizam para perder peso, né, estimulantes, termogênicos, o álcool, as drogas, né, como a gente já está acostumado, a cardiopatia congênita, o CIA, comunicação interventricular, isso tudo está associado com instabilidade do átrio e fibrilação também por consequência. E os pacientes em pós-operatório, né, por distúrbio hidroeletrolítico, pós-operatório cirurgia cardíaca, por fatores mecânicos locais, né, e causas genéticas, causas eletrofisiológicas, que também vai ter, mas a maioria é secundária a esses fatores todos, né, fatores que estabilizam o átrio esquerdo. Sempre que vê uma fibrilação, pensar, o que está estabilizando esse átrio esquerdo? Será que a pressão está controlada? Será que o diabetes está ajustado? Será que esse paciente está hipoxêmico? Será que ele está descompensado de alguma valvulopatia? Então, tudo isso está atrelado à fibrilação. Não adianta a gente tratar só a fibrilação, a gente tem que ver esse histórico do paciente, isso daí. Porque às vezes você tratando uma hipertensão, ele apareceu com a fibrilação atrial, compensou a pressão, ele sai da fibrilação atrial sozinho, entendeu? Então, se você estabiliza essa pressão no lado esquerdo, você às vezes retorna um paciente ao ritmo sinusal sem precisar reverter essa fibrilação. Então, o manejo da fibrilação, nesse guideline, eles propõem um manejo que chama ABC, um manejo integrado, que é tanto do especialista quanto da parte da atenção primária, da parte multiprofissional, da enfermagem, da nutrição, fatores também psicológicos da parte da saúde mental, entendeu? Também ansiedade, estresse, isso tudo pode estar atrelado. Esse manejo, você tem 3 pilares, né? A prevenção de AVC, que é o A, anticoagulação, a melhora dos sintomas, a melhora da qualidade de vida, que é o B, Better Symptoms, e o manejo dos fatores de risco cardiovascular, que é o C, que são as comorbidades, né, cardiovascular, risk factors, entendeu? Então,
esse manejo é o manejo mais recente proposto para essa doença, que não adianta a gente só, vamos anticoagular, vamos controlar a frequência, mas continua o paciente com a pressão alta, com a glicemia alta, obeso, com a dieta rica em sódio, descompensado esses outros fatores. Então, tem que haver um trabalho nessa base em relação à modificação de estilo de vida, né? A melhora da ansiedade. E todos os profissionais têm que estar associados nesse ponto, uma promoção de aderência das medicações, né? Melhor aderência. Então, é uma abordagem multidisciplinar. Aqui a gente tem os desfechos, como que o paciente com fibrilação, como que ele se manifesta, desculpa, gente, e quais os desfechos que podem ocorrer nesses casos. Infelizmente, os desfechos são muito trágicos, entendeu? O paciente pode acontecer como um assintomático, como a gente mostrou, né? Um senhorzinho com a lesão de pele, desde o paciente que está reclamando de falta de ar, está reclamando de fadiga, vai fazer esforço, cansa. Por quê? Porque ele tem a fibrilação atrial, ele está com a hipertensão descontrolada, ele pode estar com a frequência alta. Então, ele desenvolve os sintomas, ou pode aparecer como um paciente com uma síncope, com a fibrilação com a frequência muito baixa, um paciente que evolui com um choque cardiogênico, que chega com a frequência altíssima, que degenera essa fibrilação com uma arritmia mais grave. Então, esse espectro de apresentação é muito amplo. E o que pode acontecer com esse paciente? O óbito, né, por AVC, né, por descompensação da arritmia, né, o AVC, que é o mais frequente, isso daqui que é o mais importante, ó, que ele pode acontecer de 20% a 30%, o AVC isquêmico. E ele responde por 10% dos AVC sem causa. Então, quer dizer, anticoagular vale a pena? Vale, gente, vale muito a pena. Isso ajuda muito a prevenir essa morbidade aqui. A disfunção ventricular, por quê? Porque a contração atrial, ela responde por uma parte importante do débito cardíaco. Então, quando você entra em fibrilação, o paciente que já tem uma função em cima do muro, né, ele sente com a fibrilação, ele piora a insuficiência cardíaca. Então, 20% a 30% dos pacientes, eles descompensam a insuficiência cardíaca quando entram em fibrilação. Você controlar os fatores, né, agravantes da hipertensão do lado esquerdo vai contribuir que ele não entre em fibrilação e não piore a ICC, entendeu? Déficit cognitivo, né, que tem sido associado, demência, com a fibrilação, por presença de micro-AVCs, né, que vão acontecendo. O quadro depressivo, porque o paciente, ele perde o status funcional dele. Ele conseguia antes subir a escada, agora ele para 3 vezes na escada, ele conseguia carregar a compra, agora ele não consegue mais. E ele começa a sentir, né, sentir como se ele estivesse perdendo a autonomia. E a qualidade de vida em relação ao geral, que eu já disse, né, da autonomia, da funcionalidade, né, e responde por hospitalização também, até 40% de aumento de hospitalização. Então, quer dizer, não tem como ficar cego para essa doença, é uma doença da atualidade, é o dia a dia que a gente atende 10 pacientes por dia, às vezes 3, com fibrilação 4. Então, é a doença do envelhecimento, né, e está atrelada a todos os fatores de risco que a gente já está acostumado a ver, principalmente na atenção primária. A classificação de período, né, de FA, você tem a FA que acontece uma vez, né, a paroxística, acontece e vai embora sozinha, e dura menos de 7 dias, é rápida. Às vezes uma fibrilação atrelada a uma libação alcoólica, né, de um paciente que bebeu bastante. Às vezes uma fibrilação transitória, o cara fez um pico hipertensivo, e depois não volta mais. A fibrilação que persiste e fica mais tempo, e você vai acompanhar, vai ver o que vai ser proposto, né? E às vezes você tenta reverter, ela reverte e depois não volta mais, então ela persistiu, mas depois foi embora, e aqui não, que fica voltando, aqui você não consegue nunca voltar ao ritmo sinusal. Geralmente essa fibrilação permanente é quando você tem
Já um remodelamento do átrio, entendeu? O átrio já é muito dilatado, o paciente já tem uma cardiopatia dilatada, você tem um problema de válvula que você não tem como corrigir. Então, isso daí vai permanecer e você vai ter que aceitar essa fibrilação e vai ter que anticoagular e controlar a frequência cardíaca, hein? Uma FA permanente. Aqui é sobre a abordagem, que a gente já conversou, né? Anticoagulação, melhora dos sintomas, da qualidade de vida e controle das comorbidades e fatores de risco, ABC. Aqui é a escala em relação aos sintomas, você vendo assim o status do paciente, como que ele está se comportando, a escala de ERRA. Sendo a escala 1, o paciente que não tem sintomas, até a escala 4, né, o ERRA 4, paciente que está muito restrito, ele não consegue fazer nada mais, ele não consegue andar mais no plano, porque ele sente falta de ar, sente palpitação. E os 2 e 3, os intermediários, né? A partir daqui você classifica o status funcional desse paciente. Então, no contexto do nosso paciente, esse paciente, ele tem, na verdade, não só a fibrilação atrial, ele tem provavelmente a doença do nó sinusal, ele tem esse bloqueio de primeiro grau, às vezes ele pode entrar num bloqueio de segundo grau, sair, e faz a fibrilação intermitente. Então, é um paciente de um acompanhamento cardiológico especializado, vai fazer Holter, vai ver se tem indicação de marca-passo, às vezes no futuro, muitas vezes eles evoluem. Não é só uma fibrilação atrial pura e simplesmente fibrilação atrial, sim. É só a fibrilação, é uma doença mais complexa que acontece, na maioria das vezes, com pessoa bem idosa. Foi calculado os scores, né, desse paciente, o Charles-Vasque e o Hasbled, que são scores que a gente faz para avaliação de anticoagulação e para avaliação de risco de sangramento para iniciar a anticoagulação. Foi calculado um Charles-Vasque de 6 e um Hasbled tinha sido calculado de 3, mas a gente recalculando, a gente viu que era um Hasbled de 2. O Charles-Vasque de 6 já indica anticoagulação, depois a gente vai falar qual o nível que vai indicar, e o Hasbled de 2 é aceitável fazer também. Aí foi proposta anticoagulação profilática. Aqui, em relação ao Charles-Vasque, a escala de quanto maior o número, né, do Charles-Vasque, quanto por cento você tem de AVC. No paciente aqui em questão, de 6, ele teria 9,8% de risco anual de AVC. Essa escala chega até 15,2% de risco, quando você pega os Charles mais altos. Como calcular, né, o Charles-Vasque? Aqui a gente tem o mnemônico, né, dele, né, da onde saiu esses parâmetros, né? O C do Charles é em relação à insuficiência cardíaca, se o paciente já tem insuficiência cardíaca, seja insuficiência cardíaca sistólica ou diastólica, né? É importante falar também. O H é hipertensão, o A é age, idade, né? Idade maior que 75 anos. O D, diabetes, né? O S, eu já tenho um AVC prévio, né? O V é alguma doença vascular, né? Já um evento prévio, né? Infarto, aneurisma de aorta, placa de carótida, quer dizer, já o paciente já coloca num risco mais alto, né? O A é uma idade intermediária, de 65 a 74, e o SC é o sexo, categoria de sexo feminino, que tem um risco aumentado de um pontinho a mais. Então, calculando desse paciente, ele tem a hipertensão, ele tem a idade, tem o diabetes e tem esse evento possível prévio. Daria 1 mais 2, 3, 4, 5, 6 pontos Charles-Vasque. Quando você indica anticoagulação, aqui depois eu explico o Hasbled. Você indica anticoagulação no Charles-Vasque a partir de 2 para homem e de 3 para feminino. Você recomenda anticoagulação. O preferencial é sempre os anticoagulantes mais modernos, né? Apesar da gente não ter condição ainda de utilizar em ampla escala, né? E só está indicado os anticoagulantes obrigatoriamente a varfarina em casos de estenose mitral
significativa, né, e de próteses mecânicas, né. Aí só a varfarina, não adianta você querer usar o outro anticoagulante que não está liberado a utilização, aumenta o risco de AVC. Agora, em relação à avaliação de sangramento, que o Rosbled, a escala de sangramento, ele tem fatores que você pode trabalhar com eles, você pode minimizar o risco de sangramento, controlando alguns fatores, e tem fatores que você não tem como mudar, entendeu? Raramente você contraindica a anticoagulação quando você tem essa escala aumentada, entendeu? Só quando você não consegue mudar mesmo os fatores que são mutáveis, né? Então, o H é a hipertensão descontrolada, que é um fator que você consegue trabalhar com ele, controlar. A insuficiência renal é a insuficiência hepática, né? Por isso é interessante fazer já uma função renal, uma função hepática, para uma avaliação inicial, né? O AVC prévio, aí é mais assim, quando o AVC é recente, né? É um AVC grande, só indica você anticoagular essas FAs após 2 dias após o AVC, entendeu? Geralmente, esses pacientes chegam para a gente com mais de uma semana, então a gente já tem um prazo razoável para começar a anticoagular depois. Você não pode anticoagular assim que teve o AVC, para você ver, definir a extensão daquele AVC, né? Se tem risco de transformação ou não. História de sangramento prévio, né? Tem que ser avaliado, se tem anemia, se tem trombocitopenia. Por isso é legal um hemograma pré-anticoagulação, né? Em relação ao controle do RNI, se esse paciente tem um controle difícil, é um fator que entra na escala, a idade mais de 65 anos, e o uso de medicações que podem interferir na anticoagulação, como, por exemplo, antiplaquetários e anti-inflamatórios. Mas aí, assim, é um fator modificável. Ele deu um ponto a mais nesse Rosbled, ele deu o ponto da hipertensão e ele deu o ponto da idade. Ele queria dar o ponto do antiplaquetário, mas aí você não daria esse ponto, porque aí, quando você começar a anticoagulação, você vai tirar o antiplaquetário. Você não vai precisar fazer, entendeu? Ele estava fazendo antiplaquetário após a IT, entendeu? Aí você tira o antiplaquetário e faz o anticoagulante, esse ponto você não daria nesse paciente, ele ficaria só com 2 pontos, um risco de sangramento pequeno, entendeu? Aqui é uma avaliação dos exames, né, que você vai pedir, hemograma, plaqueta, coagulograma, função renal e hepática, ver o histórico de sangramento, né, se tem sangramento digestivo prévio, se tem histórico de neoplasia, histórico de trauma de menos de 30 dias, trauma craniano, também tem que evitar. Tem histórico de aneurisma cerebral, alguma suspeita, né, para ter alguma patologia intracerebral, né. Tem que ponderar também o risco de quedas, porque aí a gente tem que trabalhar com isso daqui, né, às vezes minimizar a anticoagulação, fazer uma anticoagulação mais branda, né. O entendimento do paciente quanto ao segmento, principalmente na varfarina, né, o paciente não pode sair com a receita e sumir, nunca mais voltar, e você não fazer o controle, né. E em relação à varfarina, a gente orientar em relação à alimentação, né, que ele tem que evitar os alimentos ricos em vitamina K, né, evitar anti-inflamatórios, sempre falar para o colega, quando for passar alguma medicação, que toma anticoagulante, para o colega saber o que pode ser feito, medicações que têm interação, os imidazólicos, né, os anticonvulsivantes, então tem que orientar tudo isso ao paciente. Aqui em relação quando a gente começa, né, o Chards mais que 2 no homem, mais que 3 na mulher, para FA, e aqui pode ser o anticoagulante novo, né, e caso só do anticoagulante do varfarina, sempre tem que ser prótese mecânica, estenose mitral importante, significativa. Os tipos de anticoagulante, você tem o varfarina, né, que é o que a gente utiliza mais frequente, né, onde você tem que ter um controle do RNI entre 2 e 3, entendeu? Nos casos onde você tem, assim, um risco maior de queda, você tem uma associação com outras medicações que aumentam o risco de sangramento, aí você puxa o RNI para 2 e 2,5, tenta anticoagular um pouco menos. E os novos anticoagulantes, que você tem o dabigatran, né, que é o Pradaxa, né, que tem a dose de 110 e 150. Você tem o rivaroxabana, que é o Xarelto, né, na dose de 15 a 20.
o endoxabana e o apixabana, que são outros mais modernos. Aqui lembrando daquelas recomendações que é classe 3, para você utilizar os NOx, os novos anticoagulantes, que é só a varfarina, que é a prótese mecânica e a estenose mitral. Aqui, só a título de consulta depois, alguns fatores que você reajusta a dose, que você faz uma dose mais baixa dos novos anticoagulantes. Por exemplo, o rivaroxabana, que a gente está mais habituado. Você reajusta para a clearance mais baixa, de 15 a 49, você faz dose de 15 miligramas. Aqui tem as particularidades de cada um deles, quando você tem que diminuir a dose. Alguns é com baixo peso, outros é com insuficiência renal, outros é com idade, então só a título de consulta. Agora, um detalhezinho, assim, que não é para vocês desesperarem, mas é só para a gente saber, assim, é uma coisa que está mudando muito isso daqui, em relação à associação dos anticoagulantes com o AS e com o clopidogrel. Pós-angioplastia, pós-síndrome coronariana aguda, como que está sendo avaliado isso? Porque a tríplice anticoagulação, né, AS, clopidogrel e anticoagulante, é um procedimento muito particularizado, assim, é uma coisa muito de risco de sangramento. Então, mas não dá também para deixar de anticoagular, dependendo do paciente. Então, isso daqui é mais uma coisa do especialista, é muito detalhe, entendeu? Mais a título de vocês verem uma receita de um paciente que está tomando isso, uma coisa crítica, né? Para vocês terem um senso crítico disso. A gente pondera muito o risco trombótico, né, e o risco de sangramento quando a gente faz essa mistura de medicamentos, né, e a estratégia que foi utilizada para fazer essa angioplastia, esse procedimento. Aqui você tem o paciente com a síndrome coronariana aguda e aqui com a síndrome coronariana crônica. E ele é um paciente que apresenta doença coronariana e que tem uma fibrilação atrial e que já está anticoagulando. Como que a gente trabalha com esses pacientes? A gente sabe que o paciente pós-síndrome coronariana aguda, ele fica com AS clopidogrel por 1 ano, certo? Mas se ele também usar um anticoagulante, se ele já tiver fibrilação atrial, como que isso vai ficar? Geralmente, ele fez uma angioplastia, né, por causa de um infarto, e ele tem AFA. Ele vai tomar o triplo antiagregação, 2 antiagregantes mais um anticoagulante por 1 mês. Aí vai ser ponderado, assim, o tipo de lesão, se os vasos foram finos, se fez muitas angioplastias, podendo ter esse tríplice antiagregação até por 6 meses no máximo. O que a gente tem trabalhado aqui é fazer por 1 mês, aquele período mais crítico da trombose dos stents, entendeu? E depois deixar ele só com o anticoagulante e com o clopidogrel, entendeu? Nesse caso, o clopidogrel ele é o preferencial. Aqueles novos, prasugrel, ticagrelor, fica mais para outros casos. Esse caso fica mais o clopidogrel mesmo com o anticoagulante. E preferencial o novo anticoagulante que tem menos risco de sangramento. Entendeu? Então, ficaria depois com esses 2 por 1 ano, e após 1 ano ficaria só com o anticoagulante, tiraria os antiagregantes. Já se viu que não teria benefício de manter depois. Então, 1 mês os 3, depois da síndrome coronariana aguda, né? 1 mês os 3, depois mantém só o clopidogrel e o novo anticoagulante. Se for varfarina também, mas aí puxa o RNI mais para baixo, de 2 a 2,5. Em relação à síndrome coronariana crônica, o paciente fez uns exames, né, estava com dor e descobriu que tinha uma lesão coronariana e foi intervir nessa lesão por angioplastia. Aí a gente tende a manter por 1 mês e suspender depois a aspirina e manter só o clopidogrel e o novo anticoagulante por 6 meses, em vez de 1 ano da síndrome coronariana aguda. Manteria por 6 meses o clopidogrel mais o anticoagulante, depois ficaria só com o anticoagulante, entendeu? Então, a diferença é só para vocês, se vocês verem o paciente tomando essa associação, tal, para ter uma
para entenderem melhor como que funciona. Síndrome coronariana aguda, clopidogrel por 1 ano. Síndrome coronariana crônica é angioplastia de paciente crônico, 6 meses, depois fica só com o anticoagulante. Essa conduta é nova, antigamente a gente ficava com um AS, ad eterno, mais o Marevan. Agora a gente já sabe que a gente pode deixar só com o Marevan ou só com o novo anticoagulante. E é isso, gente, é isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha ajudado e mostrar que a fibrilação atrial, ela não é só da cardiologia, entendeu? É uma doença de todo mundo. O paciente é uma doença da modernidade, dos fatores de risco, da obesidade, do sedentarismo, né? Da diabetes. E que a gente tem que ter esse acompanhamento integrado. Não tem como. É uma doença que está aí para a gente intervir no dia a dia. Tá bom? Aqui é um RR irregular, né? Então, a gente vê que os intervalos entre as ondas R são todos irregulares, né? Aqui a gente vê também interferência da língua de base, mas com certeza a gente não consegue identificar uma onda P muito clara precedendo cada QRS, tá? Então, isso é uma fibrilação atrial, tá bom? Só para fixar aí. Olhou esse eletro, né? Viu aí uma RR irregular, pulso irregular, né? E aí o paciente com queixa de dispneia, muito dos esforços, lembrando de fibrilação atrial. E é um diagnóstico que é importante que seja feito na hora, né? Não deixa para ir imaginar um eletro e aí voltar e aí você vai ver o eletro. É na hora. E esse a fibrilação atrial, acho que a gente esqueceu de falar também. A gente prioriza os encaminhamentos, tá? Então, ele é classificação amarela, porque a gente precisa avaliar a anticoagulação quanto antes, tá bom? Então, não esqueceu. Então, sobre o controle de frequência, quando você já vê que já tem aquela grau de cronicidade, né, aumento de átrio, você já tentou reverter, não melhorou, não saiu do ritmo, você já controlou todos aqueles fatores de risco, ele não voltou para o sinusal, você vai controlar a frequência. O principal que a gente usa é o beta-bloqueador, né? Se o paciente tem disfunção, a gente usa o carvedilol. Se não tem disfunção, a gente faz o atenolol, o propranolol. Hipertiroidismo, o propranolol é muito bom. A gente utiliza mais os betas. Se o paciente não pode tomar beta, por exemplo, é um asmático, a gente vai fazer, às vezes, um bloqueador de cálcio, daí, às vezes o diltiazem ou talvez o mais seguro, é bom para hipertensão também, a gente utiliza. A digoxina, a gente utiliza muito pouco, mais naquela insuficiência cardíaca grave, entendeu? Que precisa mesmo da digoxina para segurar a frequência, não segura tão bem. Quando que a gente escolhe de retornar ao ritmo sinusal, entendeu? É difícil, é uma decisão bem difícil, já está nesses últimos consensos, eles já estão propondo estratégias mais até de ablação, entendeu? Mas, infelizmente, para a gente no SUS não chega ainda com tanta frequência, com tanta oportunidade, essa questão das ablações, é muito difícil ainda, está começando ainda a disponibilizar. Quando, assim, o paciente, por exemplo, uma insuficiência cardíaca que não está ficando bem, às vezes é uma opção para você tentar reverter. Um paciente que não tem um remodelamento importante, o átrio não é tão dilatado, você tenta reverter. Uma fibrilação de um paciente que não tem muito fator de risco, você tenta, às vezes, reverter. Para manter o ritmo sinusal, você tem a opção de amiodarona, você tem a opção de propafenona. Propafenona não pode ser feita em doente coronariopata, não pode ser feita em insuficiência cardíaca. É mais um paciente que não tem, é só hipertenso, paciente bem tranquilo, entendeu? É mais um antiarrítmico que a gente usa mais, do que o pessoal indicar na atenção primária, acho difícil. A amiodarona é mais reverteu, voltou sinusal para manter, vai fazer a amiodarona e depois a gente reavalia, entendeu? Mas tentar evitar, a amiodarona é muito tóxica, dá muito problema de tireoide, entendeu? É um efeito colateral muito grande. Eu tento sempre fazer a dose mínima, entendeu? E acompanhando de perto o TSH, de 6 em 6 meses, entendeu? Ficar acompanhando isso daí. Raio-X também. Já vi 2 pacientes fazendo doença pulmonar, pneumopatia, pneumonite intersticial, doença grave, pode matar o paciente. Então, é um remédio que é no último caso. Eu não uso de rotina, eu tento evitar, tento fazer a dose até homeopática, às vezes, para falar que está fazendo. Muitas vezes faz efeito, a dose bem baixinha, o paciente fica, às vezes, controla bem a frequência da FA,
ou deixa, mantém o sinusal. Mas não é a rotina, não. É mais o beta-bloqueador, bloqueador de cálcio. Tem mais alguma ideia? Então, assim, na verdade, só lembrando, né, que a estratégia de controle da frequência cardíaca com beta-bloqueador, você pode iniciar já logo no início do diagnóstico, né, caso você identifique que ele é um paciente com uma frequência alta, aí com sintomas de insuficiência cardíaca. E a gente usa, né, a Ana falou do ventre, fração de ejeção preservada ou com disfunção, né, com disfunção sistólica do ventre esquerdo, que a gente identifica pelo ecocardio, né. O ecocardio é um exame que a gente usa, né, é importante na investigação do paciente com fibrilação atrial, mas ele não é obrigatório para você iniciar o tratamento, nem na anticoagulação, tá? Então, assim, a gente vai pedir o ecocardio, mas não é obrigatório que a gente avalie ele antes de iniciar o tratamento. Então, assim, por exemplo, na dúvida, não sei se o paciente tem disfunção sistólica do pé, mas ele tem sintomas de insuficiência cardíaca, o carvedilol, né? Então, você começa uma dosinha baixa do carvedilol, se for muito idoso, muito magrinho, muito frágil, até 3,25 e vai titulando, 6,250 e vai titulando a dose, uma vez por dia, de 12 em 12, e aí vai progredindo, aí vai conseguir controle tanto dos sintomas quanto da frequência cardíaca. E aí o objetivo é deixar em torno de 60 aí a frequência cardíaca de repouso no paciente. A estratégia de controle do ritmo, né, que aí entra a mildarona e a propafenona que a Ana citou, você precisa que ele esteja anticoagulado. Né? Então, você precisa já ter introduzido a anticoagulação, ele tem que estar no alvo, né, se for o caso de Marevã, por pelo menos 4 semanas, ou então, se for um novo anticoagulante, que esteja usando adequadamente por pelo menos 4 semanas, antes de você pensar numa estratégia de reversão do ritmo. E aí, no caso de emergência, né, aquele caso lá que ela falou, né, quando a manifestação fica na emergência, né, um quadro agudo, aí um edema agudo, chegando com uma FA de alta resposta de edema agudo, de pronto atendimento, e aí a decisão de anticoagulação, de reversão do ritmo, né, geralmente é com cardioversão, né, que pode até ser cardioversão química, com a amiodarona EV, ou então cardioversão elétrica, que o paciente estiver instável. Os critérios de instabilidade, o paciente em edema agudo, insuficiência respiratória, dor precordial ou sintomas de baixo febre. Perfeito. Próxima pergunta, que eu vou colocar aqui, melhorar o controle da pressão arterial pode melhorar a fibrilação atrial? Acho que você comentou aí na sua apresentação que o controle dos fatores de risco como um todo vai ajudar o paciente com fibrilação atrial. Então, o paciente que está com uma fibrilação de alta resposta, hipertenso, obeso, e aí ele colocou aqui, paciente que tem sobrecarga no ventre esquerdo, tem hipertrofia, é um paciente de maior risco para a perpetuação da fibrilação atrial e para o descontrole da FA também. Então, assim, controlar fatores de risco, deixar ele bem medicado aí com Equidra, né, bem compensadinho da pressão, vai ajudar também na FA. Aí, acho que é legal, você passou também meio rápido a questão do etilismo, acho que é legal falar, tanto como um fator desencadeante, como perpetuador, e aumenta também o risco de sangramento para quem tiver indicação de anticoagular. Se quiser comentar, Ana, pode... Não, total, concordo. É um fator tóxico, né, tanto para a formação de fazer insuficiência cardíaca, né, quanto para despertar essas arritmias, o etilismo. Muitas vezes a gente pega um paciente etilista, crônico, né, tá com a cardiopatia dilatada, tá com FA, e ele para de beber, ele melhora em tudo, às vezes ele até normaliza a função, entendeu? Então, total você tentar ver se esse paciente abandona esse vício, e para você anticoagular o etilista, você tem que ponderar também, porque você tem que fazer uma avaliação se ele tem cirrose, né, se ele for já um etilista já muito crônico, tem que ver se tem varizes, porque, assim, a contraindicação, para mim, ao meu ver, mais significativa é a cirrose, quando já tem uma cirrose já avançada, varizes de esôfago, aí não tem como, tem que aceitar o risco, né, de fazer o AVC, porque você não tem como anticoagular um cara desse, é muito complicado. Às vezes até porque ele já tem o TP já largado já. Então, tem que estar por dentro desses fatores do paciente, da anamnese, porque senão é complicado, entendeu? É mais a avaliação para começar a anticoagulação, é mais essa avaliação clínica, eu acho que é o mais importante.
mais do que os exames cardiológicos, é fazer Holter, fazer eco, isso tudo não precisa. É avaliação clínica, esses fatores de risco, se o paciente bebe, se o paciente pode ter essas doenças, né, hepáticas, renal, e o exame de sangue. O principal que eu vejo é isso de significativo para iniciar a anticoagulação. E você, Sheila, o que você diz? É isso aí. Eu coloquei também algumas opções aqui que a gente tinha comentado de controle da frequência cardíaca, né? Então, propranolol, atenolol, carvedilol, metoprolol, bisoprolol, não são beta-bloqueadores, né? As opções que a gente tem na rede, propranolol, atenolol e carvedilol, atendem bem, né? E aí o carvedilol fica para a opção do paciente com insuficiência cardíaca. O atenolol é uma medicação bem tolerada, ele é bom para quem não é hipertenso, às vezes você mexe menos com a pressão, né? Então ele consegue ser mais bem tolerado. E o propranolol, naquele caso de hipertiroidismo associado, também é uma boa estratégia, ou mesmo para hipertenso também é uma boa opção. Só não, para quem faz broncoespasmo, né, lembrar que o atenolol talvez seja aí uma opção mais cardioseletiva aí para esses pacientes. E a única opção que a gente tem para controle do ritmo, na verdade, é a mildarona, né? Fora daqui, assim, tem o propafenone que é comprado, e fora daqui tem outras opções aí da classe da mildarona, mas que não estão disponíveis no Brasil. Então, a opção que a gente tem é muito ruim. A gente usa, assim, porque ele tem potencial aí de reverter quando o paciente não tem muito remodelamento do átrio. Então, a gente tenta, né? Mas sempre vigiando de perto, como a Ana falou, né? Monitorizando função tiroidiana e aí sintomas respiratórios também. É interessante, às vezes, o metoprolol, às vezes, tolera bem, o bisoprolol. O bisoprolol é fantástico, ele não é muito, baixou bastante preço, mas é fantástico para o paciente asmático, DPOC. Eu consigo fazer numa boa, não tem problema nenhum com broncoespasmo. Só se o paciente for muito grave, do ponto de vista ventilatório, entendeu? Que ele não tolera. Beleza. E a última pergunta que eu coloquei também, o AVC hemorrágico contraindica anticoagulação? Na verdade, não contraindica. Se for aquele isquêmico com transformação hemorrágica, você tem um tempo que você, depende do tamanho da lesão, que você vai iniciar a anticoagulação. Então, quem vai definir em quanto tempo vai começar a anticoagulação é o neurologista. E geralmente é depois de uma tomografia de controle. Então, assim, mesmo que você tenha uma suspeita de ser um AVC cardioembólico, se ele teve transformação hemorrágica, é importante que o neurologista avalie antes de iniciar a anticoagulação. E mesmo assim, às vezes ele define na alta, né? Vai anticoagular daqui a um mês, daqui a uma semana. Então, geralmente é decisão intra-hospitalar ou um retorno precoce para o neurologista, né? Então, é só atenção nesses casos, né? Se foi um AVC isquêmico com transformação hemorrágica ou hemorrágica. Só não vai anticoagular tumor do sistema nervoso central, malformação arteriovenosa, né? Essas coisas aí que são AVC. Aqui o Felipe está mandando aqui. Quando deve, não entendi, quando deve considerar o beta-bloqueador uma estratégia que não deu certo e partir para o controle do ritmo? Avaliação clínica, né? O seu objetivo com o beta-bloqueador é atingir aí perto de 60 de frequência cardíaca, 60, 70, e boa tolerância aí aos sintomas, né? Então, sem sinais de congestão, paciente conseguindo dormir, decúbito dorsal. Agora, se você está aí, sei lá, 25 de 12 em 12 de carvedilol, às vezes 50 de 12 em 12 de carvedilol, paciente mantendo aí 80, 90, 100 de frequência, ainda mantendo aí edema de membros inferiores, congestão pulmonar, intolerância aos esforços, é um paciente aí que você vai pensar em outras estratégias, seja até a própria mildarona, aí o paciente já está anticoagulado, você pode tentar a própria mildarona, ou encaminhar para arritmia, para avaliar outras estratégias, né, de coagulação, mas aí com uma eficácia também limitada. Muito cuidado, gente, a mildarona com o Marevan, com varfarina. Interação medicamentosa, aumenta o TP, aumenta o RNI, então, sempre pegar uma dose, diminuir, às vezes, um pouquinho a varfarina, entendeu? Se for ter que ajustar isso. Eu sei que vai ficar mais para a gente essa parte, mas se precisar começar uma mildarona, junto com um beta-bloqueador, uma ICC que está de alta resposta, até conseguir vir
Sempre lembrar, vamos diminuir um pouquinho a varfarina, porque se o TP tiver alargado, vai alargar pra caramba, porque tem interação, entendeu? Obrigada. Obrigada, gente. Bom dia a todos, bom trabalho, tá?